E aí, vamos para mais uma? Mais um GPS do Orgulho começando. E você o quê? Não perde por esperar. Hoje eu vou ter o convidado, o André Lage, que é um querido, para falar da experiência dele nesse caminho para ir da vergonha até o orgulho. E eu tenho certeza que você vai adorar esse papo, que vai ser uma delícia. Bom, vou ver se o André já está por aqui. Eu gosto aqui, já começar sem enrolação, né, gente? Já que é pra. Aí. Se você não sabe o que é o GPS do Orgulho, é uma série de lives que eu tenho feito convidando pessoas que estão num lugar de orgulho de si mesmas, para que elas possam ajudar a gente, contando a sua história, para inspirar a gente e dar dicas para a gente de como elas próprias saíram de um lugar de vergonha e foram para um lugar de orgulho. A ideia é que você assistindo vários dos GPS, você possa construir aí a sua forma de chegar nesse lugar de orgulho e sair de um lugar de vergonha, certo? Cadê o André, gente? Vamos ver. André. Cadê? Já chamei, tô esperando. Bom, pra gente aqui. André enviou uma solicitação, visualizar, entrar ao vivo com o André. Agora vai. Vamos ver. Será que foi? Aceitar, bora. Parece que tá gravando. Agora foi. E aí, Caio? Olá! Tudo bem? Tudo bem, querido? Tudo. Feliz de estar aqui, gente. Boa noite para todo mundo que está aqui. Vamos bater esse papo aí. Olha, quero dizer que ontem aconteceu uma coisa inusitada, que você não sabe, que eu ia te contar, mas não deu tempo de contar no backstage. Vou te contar aqui ao vivo, para ver sua reação. Eu fiz um stories, né, André, falando, pessoal, me indiquem baladas e lugares para ir e tal. E aí, várias pessoas falaram vários lugares, várias coisas. Teve até umas coisas engraçadas, mas teve um cara que falou assim, pergunta pro André, ele é o maior baladeiro. Sou mesmo, gente, sou mesmo. Eu sou a pessoa que gosta de sair. Eu sou a pessoa que. Gente, eu amo, assim, eu tava sentindo tanta falta, sabe, durante a pandemia. Uma coisa assim de você encontrar os amigos, ficar batendo papo, olhando olho no olho. Amo fazer live, gente, mas encontrar olho no olho é muito bom. É muito melhor, né? É muito melhor. Bom, para quem está chegando agora, eu estava explicando que o GPS é esse lugar, essa série de lives onde eu convido pessoas bacanas para falar da experiência delas, de como elas foram da vergonha ao orgulho. E, André, eu sempre gosto de começar a live explicando um pouquinho o que é essa vergonha que a gente vai falar aqui tanto, porque muita gente pensa em vergonha e pensa em vergonha em timidez. Né? Ah, eu tenho vergonha de chegar num cara na balada. Ah, eu tenho vergonha de falar tal coisa para alguém. Eu tenho vergonha. E essa vergonha que a gente vai tratar aqui hoje não é essa vergonha da timidez, da sensação de vergonhinha. Não é isso. Mas essa experiência da gente, principalmente nós, homens gays, vivemos isso muito na pele, essa experiência de a gente acreditar que tem algo errado com a gente, que tira de nós a experiência de valor. Então, eu gosto de dizer que a homofobia é o medo de ser gay. E essa a gente costuma resolver quando a gente sai do armário. Mas a vergonha é o medo da gente descobrir que as pessoas, que tem algo errado com a gente. Então, assim, a vergonha é aquele medo de que as pessoas vão descobrir que a gente não é bom o suficiente, que a gente não é másculo o suficiente, que a gente não é bonito o suficiente, qualquer coisa. Tá? Então, para você que está em casa aí, quando a gente está falando de vergonha, a gente está falando desse lugar e não de timidez. Certo? Certo. Eu acho que vamos dizer assim, a gente cresceu, né? Eu sempre falo, todo homem foi criado para ser homem hétero, né? E dentro da masculinidade padrão, a gente sempre tem vamos dizer assim, o pior xingamento que você pode receber enquanto menino é seu bichinho, seu viado. Então a gente meio que vai introjetando que isso é a pior coisa que a gente pode ser. E aí chega um dia que você se olha, sei lá, você se percebe, sei lá, se desejando um amiguinho ou um cara ali te dá tesão, e você fala, epa, peraí,
não posso, né? Aí você já começa a ficar com medo de ser gay, porque você tem medo de você já sabe todo, né, a culpa ou a vergonha que você vai sentir e você tenta negar isso durante muito tempo, né? Eu não sei se como foi para você, mas acho que para todo mundo, né? Demora um tempo até a gente conseguir primeiro assumir para si mesmo, né? Nem para os outros, né? Eu sempre que eu vou falar de vergonha, tem várias coisas que a gente pode falar, que enfim, a ideia dessa live não é dar aula, mas tem uma coisa que o primeiro processo de negação é pra gente, é assim, algumas pessoas elas negam tão fortemente para elas que elas realmente acreditam que elas não são gays. Só que daí o desejo ele é mais forte, né? Ele vai para o inconsciente, depois vai ali fermentando e uma hora sai. E às vezes sai em forma de homofobia, às vezes sai em forma de traição, quando o cara tá casado, enfim. Mas, vamos começar do começo. Na sua experiência, André, quando foi a primeira vez que você sentiu vergonha de você mesmo? Que você se deu conta de que você estava, puta, eu tenho vergonha de quem eu sou? Bom, eu tive várias situações de vergonha que não estão relacionadas à sexualidade, né? Acho que toda criança sente um pouquinho essa coisa, meu Deus, fiz uma coisa que, sei lá, eu lembro de uma história, assim, uma vez que alguém falou, vamos cantar uma música no coral. E eu cantei na frente de todo mundo, tava naquela época que tava mudando de voz, e eu cantei na frente da sala inteira, aí eu desafinei num grau, assim, que a sala inteira começou a rir. E todo mundo tem dessas histórias, né? Então acho que a gente tem essas experiências traumáticas de vergonha, de quando a gente é criança e adolescente. Mas eu acho que quando a gente entra no ramo da sexualidade, tem uma coisa que é muito impressionante, que é isso que você falou, assim, a gente tenta calar o desejo, mas o desejo tem uma hora que ele, que nem Jung fala, né, que são bolas que a gente vai colocando debaixo d'água, mas chega uma hora que a gente deixa de prestar tanta atenção, vem a bola e bate na sua cara, né? E ela sai com força total. E eu acho que os primeiros momentos que eu senti vergonha foram justamente os momentos em que eu realizei algo, né? Então, sei lá, primeira vez que eu beijei um cara, e depois você sai daquele encontro, você quer lavar a boca, porque você se sente sujo, você se sente assim, nossa, como é que eu me cedi a esse desejo? O que vai ser de mim agora? E aí você fica se culpando, achando que você fez a pior coisa do mundo, que você vai ser punido. Então tem todo... Acho que é impossível ser homem gay no Brasil e não passar por essa experiência, né? De rejeição mesmo, a gente se rejeitando, né? Será que você falou uma coisa interessante? Você falou, né, puxa, sai do beijo aí, vai lavar a boca, e o medo de ser punido. E aí vira uma coisa meio profecia autorrealizadora, que eu acho que muitos meninos vivem, que eles acreditam tanto que eles merecem ser punidos por serem gays, por terem beijado alguém, enfim, que eles acabam, eles próprios se punindo. Então eles vão se retirar dos ciclos sociais, ou alguns vão pagar penitência mesmo, ficar sem comer, ou sem ver uma coisa, ou sem falar, sei lá, para alguém. Alguns ficam deprimidos, então se proíbem de sair do quarto, né, tentam ali, acham que se cortarem, enfim, tem tantas coisas que muitas vezes homens fazem para se mutilar, porque se a punição não vem de fora, se ela vier de alguma forma, mesmo que seja eu mesmo me punindo, é como se, não, pronto, agora eu me puni, então as coisas vão ficar tudo bem, mas não fica, né? Porque no final das contas não há nada a ser punido. E aí a punição não resolve, né? Não, acho que tem, inclusive o uso de drogas, né? Que é uma coisa que eu acho que é muito comum no meio gay e tem muitos estudos que relacionam justamente o uso de drogas como uma tentativa de se punir mesmo, né, de testar o limite, de lidar, de flertar com a morte. Então, acho que são coisas que a gente, num primeiro momento, elas parecem muito inocentes, mas eu sempre fico pensando sobre qual a influência, né? Porque quando você pensa que você é uma pessoa hétero, você pode ter alguma culpa nos primeiros encontros, porque você acha que isso talvez seja moralmente errado, mas você não sente essa vergonha, né? Não é uma coisa que você acha que vai ser mal visto aos olhos dos outros. Você acha que é uma coisa natural, né? Todo mundo está fazendo, eu posso fazer também. Agora, quando você é gay, você tem o prazer das primeiras experiências sempre associado a uma carga muito grande de vergonha, de repulsa, de medo, de escondido, de ninguém pode saber. E aí quando eu vejo, né, eu me observo e observo outros gays, eu sempre fico pensando sobre o quanto que isso influencia o nosso tesão daí pra frente, né? Que a gente sempre fica meio que buscando essa experiência inicial de preciso fazer uma coisa que é proibida, que é suja, que ninguém pode saber, né? Tem um pouco esse lugar, eu acho, né?
Uma coisa, até eu fiz uma série de postagens há um mês atrás, acho, falando disso, primeiro beijo e tal. Quando um homem hétero dá o primeiro beijo numa menina, os amigos aplaudem, o pai às vezes dá o tapa nas costas e tal, e ele está sendo validado para aquilo que ele é. Ele é homem, ele é hétero e ele tem desejo por mulheres, tudo isso é verdade. Então, a experiência que ele tem é, olha só, eu sou algo de valor. O menino gay, de modo geral, dá o seu primeiro beijo também numa menina. Acho que até hoje na clínica, assim, nos homens gays, eu não conheci nenhum homem gay que tenha dado o seu primeiro beijo num menino. A não ser num caso, abuso, coisas assim. Mas a experiência social do primeiro beijo é com uma menina. O menino gay, quando dá o primeiro beijo, ele também recebe palminha, aplauso. As pessoas comemoram. Mas as pessoas estão comemorando aquilo que ele não é. O que reforça o lugar de vergonha. Quer dizer, se as pessoas soubessem que eu tenho um amigo que ele fala, eu tava lá beijando a fulana de olho no irmão dela, né? Se as pessoas soubessem que no meio do beijo o cara tá pensando no cara do lado, ele sabe que isso seria um motivo de envergonhamento para ele. Então, a experiência do primeiro beijo vem com esse lugar, de uma validação daquilo que o menino não é. E o primeiro beijo para valer, quer dizer, o primeiro beijo num homem, vem junto com medo, com a coisa de ter alguém olhando, se alguém descobrir. Então, é super excitante, super, mas essa excitação fica pareada em tantos comportamentos, em tantos sentimentos negativos, o de valência negativa, quer dizer, que te afasta do objeto, que é isso que você falou. Depois a gente passa uma vida querendo voltar a essa excitação primeira, mas essa excitação primeira é fruto de uma experiência negativa, na verdade, que não vai acontecer, né? Olha lá, o Francisco Nadar Júnior tá falando que eu aqui caí, meu primeiro beijo foi com outro homem. Aí, ó, gente, mas assim, sorte sua, né? Porque, assim, é muito difícil. Eu cresci no interior e acho que são várias realidades, né? Acho que se você é um menino que cresceu numa família que é super liberal, que é de classe média alta, é uma coisa. Se você é de classe média baixa ou de classe baixa, é outra coisa. Se você é do interior, se você é de uma família evangélica, né? Tudo isso vai influenciando, né? Acho que talvez essa culpa que a gente sente, essa vergonha, e vai deixando ela mais ou menos potente, né? Eu vejo muito isso, eu tenho vários amigos que são de famílias evangélicas, que foram criados dentro de famílias evangélicas, e todos eles falam muito sobre... porque aí tem uma esfera mais doida ainda, né? Que é a esfera do... pode ser punido não é só pela sociedade, é por Deus, né? Que é esse grande outro, né? Essa coisa do pecado. E é muito difícil você conseguir vencer isso, né? Porque é quase como se você estivesse desafiando Deus. Então muito... Ele joga na pior as coisas, porque você pode até ouvir alguém falando, meu primeiro beijo foi num homem, mas foi escondido. E a gente tem várias experiências assim, né? De escondido. Mas você consegue esconder de todo mundo menos de Deus. E aí vira coisa meio do panótipo do Foucault, né? Essa coisa do olho que tudo vê e que você está sempre vigiado e você acaba vigiando a si mesmo. Bom, mas vamos lá. Em que momento na sua vida, André, você percebeu que não queria mais estar na vergonha? Teve um momento que você falou, puta, eu tô me escondendo, eu tô deixando de existir de um jeito autêntico, e que você falou, não dá mais para continuar nesse lugar de vergonha? Teve o seu processo de querer, não sei se isso começa com a saída do armário, ou se... em que momento que você... Primeira pergunta é se tem um momento e depois como ele se deu. De tipo, você se dá conta de que não dá mais para continuar assim, eu não tô me fazendo bem vivendo desse jeito, preciso sair do lugar da vergonha. Eu tive uma sorte muito grande que o meu primeiro namorado, ele virou meu primeiro amigo, assim, meu primeiro grande amigo, sabe? A gente ficou muito amigo e eu tenho a sorte também de crescer numa família que me aceita, que nunca teve nenhum tipo de questão em relação a isso, que é exceção da exceção da exceção, mas isso não basta, né? Porque a vergonha continua socialmente. Então eu tinha, na verdade, vergonha de me apresentar como gay no trabalho, meio que fazia uma linha meio de hétero, né? Porque eu pensava... Tem muito machismo, né, dentro de empresa, e eu trabalhei como economista durante muito tempo, então eu durante muito tempo não consegui falar que eu era gay dentro do trabalho, apesar de ter um namorado, apesar de ter uma família que me aceitava, ter amigos. Então sempre tem algumas áreas da sua vida que a gente não consegue, né, ser quem a gente é. Deixa eu só fazer uma pausa, André, porque eu acho que é importante dizer. É isso que eu estava falando lá atrás, de que
a gente acha que a vergonha vai se resolver quando a gente sai do armário. Mas não, porque você tinha um namorado fixo, quer dizer, alguém que você, imagina que frequentava a tua casa aqui, e ainda assim tinha um lugar de vergonha que te impedia de estar nas relações e nos lugares sociais e de forma mais exposto. Então, isso é um clássico caso de alguém que está parcialmente fora do armário. Você está vivendo com a sua homofobia tá ali malha resolvida, mas você continua carregando a vergonha, que é o que te fazia, por exemplo, não contar no trabalho, né? Sim, e aí eu trabalhava dentro de empresa e eu sempre achava que se eu me assumisse, poderia atrapalhar, né, o meu trabalho. Então tem um pouco essa justificativa, assim, no fundo a gente sempre arruma um argumento para fazer acreditar de que é melhor não falar, né? É melhor não falar. E a gente tem medo de ser rejeitado o tempo todo, né? A gente tem medo da gente ser excluído pelos homens, deles não entenderem. Então, a gente tem esse medo, essa vergonha de ser gay. E eu só fui resolver isso quando eu fui fazer teatro. Aí eu deixei de ser economista, fui fazer teatro, que é uma profissão que, obviamente, é muito mais liberal em relação a isso. E aí eu pude viver quem eu realmente sou, sabe? E é muito doido, porque eu tinha, por exemplo, na época que eu trabalhava em empresa, eu fazia muita academia, mas eu tinha um corpo todo preso, era todo travado, sabe? Eu não conseguia, eu ia fazer yoga, fazia, sabe? Tudo era duro dentro de mim. E aí, quando eu fui fazer teatro, eu comecei a fazer yoga, fui vendo quanto que essa liberação emocional dentro de mim foi resultando numa liberação no corpo. Eu fui ficando mais expressivo, eu fui ficando mais sorridente, o rosto, sabe? Aquela coisa de ATM, tensão aqui, ó. Tudo isso vai melhorando quando você se aceita. É físico também, né? A vergonha, ela tem a sua carga física, né? Porque não há uma separação, né, André? Não dá para dizer que o corpo e a gente faz essa separação corpo e mente, mas o corpo é a mente é o corpo. Eu falo muito isso eu tenho um grupo de homens gays que a gente se reúne uma vez por mês, se chama Gays Conscientes, onde a gente fala de todos esses temas de forma bastante aprofundada e tal. E é muito louco, porque muitos homens gays acham que eles vão se implodir se eles saírem do armário, eles vão se esconder, eles vão ficar... Mas, na verdade, a gente fica até mais bonito, assim, é louco, sim. Parece que tem um olhar que se ilumina, e é muito louco, assim, porque o que acontece, a gente até pesquisa acadêmica séria, o que acontece é que homens gays, por exemplo, que saem do armário no trabalho, eles costumam ficar mais produtivos, mais criativos, mais livres, assim, então... É horrível, né, você tá num ambiente de trabalho e você... Aí o cara fala, poxa, e aquela... Porque, né, gente, ambiente machista, né? Aí, aquela menina ali, que não sei o quê. E você não poder falar, cara, eu não, enfim, não tenho o menor interesse, acho escroto essa sua piadinha escrota e sou gay, né? Mas assim, a gente fica com medo de falar isso e a gente meio que fica naquele silêncio dos homens, né? Que é aquele filme, documentário super legal, que qual que é o nome mesmo do site que fez? Papo de Homem, né? É o Papo de Homem que fez. E é isso, né? A masculinidade, ela se dá muito no silêncio, muito na gente não falar. E acho que ser gay não é muito diferente disso. A gente meio que finge que tá tudo bem e não fala. E a gente acha que o não falar tá tudo bem, mas o silêncio dos homens diz muito, né? A partir do momento quando a gente entende o poder que é você chegar e falar, não, eu sou gay, né? Ponto. E se a pessoa quiser aceitar, ela vai aceitar. Se ela não quiser, não vai. Mas você disse, você declarou, e a partir daí é um momento de muita... É quase assim, você tirou o monstro do armário, e quando a gente tira do monstro do armário, ele fica muito menor do que ele era antes. Eu tinha muito medo de ser rejeitado por dizer que eu era gay, e não aconteceu nada disso, né? Você sabe, quando eu estou dando aula, eu tenho formação para psicólogo, quero trabalhar com gays e tal, e às vezes tem um módulo na aula específico que é a saída do armário, como ajudar, né? E aí eu sempre falo para as pessoas que eu estou dando aula, eu falo assim, olha, sair do armário pode dar merda mesmo, o cara pode ser mandado fora de casa, pode perder emprego, pode dar merda. Mas é a realidade de muita gente. Muita gente. Só que tem uma coisa interessante, que quando você está no armário para se prevenir do quê? De ficar sozinho, de ser rejeitado, das pessoas não te verem com valor, das pessoas te julgarem. Só que o que você descobre é que tudo aquilo que você tenta evitar não saindo do armário, você vive estando no armário. Então, quando você está no armário, você fica sozinho. Quando você está no armário, você fica o tempo todo sendo julgado, porque sempre tem alguém que descobre, que percebe, que faz uma piadinha. Então,
A diferença de estar no armário e de sair do armário é que a parte negativa está na mesma. Você vai ser julgado estando ou não estando no armário. Você vai ter medo de ser rejeitado estando ou não estando no armário. Mas quando você sai do armário, pelo menos você tem a chance de viver a tua verdade. Então, é assim, a gente vive num mundo heteronormativo, num mundo que vai julgar as pessoas por todas as coisas, inclusive por você ser gay. Porém, quando você fica no armário, é como se você estivesse dando um troféu pro teu algoz. Você está dizendo, olha, eu vou ficar aqui quietinho, sozinho e rejeitado. Quando você sai do armário, você fala, você pode até me rejeitar, mas eu não vou mais ficar quietinho e eu vou encontrar pares. Então, de alguma forma, o medo que te mantém no armário, ele se dissolve quando você sai do armário, porque aquilo que você enfrentava, você já enfrenta, já sabe enfrentar. E aí você descobre tantas coisas novas, né? Eu acho que tem uma diferença você tira o poder que você deu pro algoz, né? Então, você, na verdade, você é isso, você se empodera porque você tira o poder do outro. O outro tinha um poder sobre a sua vida, e a partir do momento que você sai do armário, você fala, cara, já tá tudo aqui declarado, né? Não tenho. Que é um pouco o que aconteceu agora com o Eduardo Leite. Não vou entrar nessa polêmica, porque, enfim, tem 1000 questões em relação ao Eduardo Leite, mas é um pouco isso que ele fez. Né? Ele sabia que ele ia ser chantageado durante a campanha, e então ele falou, quer saber de uma coisa? Ó, aqui, pá, e agora? Você vai falar o quê? Né? Aí, acho que é um pouco isso, assim, e tem eu acho que tem, por parte das pessoas, eu acho que elas passam, é engraçado, e pode ser uma coisa minha, tá? Mas eu acho que a pessoa sempre sabe que você está escondendo algo, que você não está sendo 100% real. Quando você se mostra quem você é, de fato, eu acho que as pessoas passam a te admirar e te respeitar mais. Acho que quando a gente está achando que a gente está enganando os outros, a gente nunca está enganando 100%, né? As pessoas sempre percebem que tem uma coisa ali que a gente não sabe o que é, mas tem uma coisa que não está colando, tem uma coisa que não está bem, sabe? Tá de alguma forma, quando a gente não se respeita, isso é algo que se dá no campo da inconsciência mesmo. Quando a gente não se respeita, de alguma forma a gente está dizendo para o outro, tá tudo bem você me desrespeitar também. Eu mesmo não me respeito, eu mesmo não valorizo quem eu sou, eu não espero que você faça isso. Só que o oposto acontece quando a gente toma, né, e aí a gente se incorpora da gente mesmo, né, a gente assume o nosso lugar, bom, eu sou o Caio, e eu sou o Caio com tudo que sou, a gente pega de volta esse lugar de respeito e de alguma forma isso fica exigido do outro. E não só, a gente vê isso nas nossas relações também. Você deve ter algum amigo que tem algumas brincadeiras, você sabe que você não pode fazer com ele porque ele vai te devolver na mesma moeda e tal. E isso é tão legal, você sabe que aquela pessoa se defende, ela tá ali inteira, né? Então tem um processo inconsciente que não se respeitar autoriza o outro a não te respeitar também. E o oposto é verdadeiro. Pra gente avançar aqui no nosso GPS. Acho que você falou um pouquinho disso, mas eu queria uma imagem mais concreta. Qual foi a atitude, André, mais difícil de você tomar no processo de se orgulhar de si mesmo? Estou imaginando que deve ter sido a coisa de falar no trabalho, mas não sei. É isso ou tem alguma outra coisa? Não, porque eu não tive um momento de falar no trabalho, porque... Você saiu do trabalho e fez teatro antes, né? Então, mas teve um momento que eu lembro, foi muito marcante esse dia para mim, assim, que a minha mãe sabia que eu tinha um namorado, meu pai não sabia, que é o caso de 90% das pessoas, conta primeiro pra mãe, nananã, tem todo esse processo. E eu tinha, acho que 18, 19 anos, e eu tava namorando esse menino, meu primeiro namorado. E aí, teve uma festa de Réveillon, e teve um momento que eu tava segurando a mão dele, meu pai viu eu segurando a mão, e ele ficou meio assim, estranho a noite toda. Eu cheguei em casa de manhã, né, que falaram aqui que eu sou baladeiro, cheguei em casa de manhã, e os dois estavam acordados. Eu falei, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo. E aí, eles assim, sabe, tipo, de ressaca da festa de Réveillon, e os dois, a gente tem que conversar uma coisa. Eu falei, não é possível que ele vai puxar esse papo agora. Não, hoje é dia 1º de janeiro, é feriado mundial, não puxa esse papo agora, sabe? E aí, o meu pai, ele virou e falou, olha, eu tô preocupado. Aí aquele papo padrão que todos os pais falam, né? A gente se preocupa. Não é que eu não te amo, é que a sociedade, né? Tenho medo de você sofrer, não quero que você... Nananã. E aí foi muito interessante, porque não sei de onde me surgiu isso, talvez a bebida, e eu virei para eles e falei assim, pai, mãe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês podem me exigir de ser um bom filho, de tratar vocês bem, de trabalhar, de estudar, de ajudar os outros, de ser uma pessoa honesta, o que vocês quiserem em relação ao mundo.
o que eu vou fazer no meu quarto, vocês não vão se meter, porque eu nunca me meti na vida de vocês. Então, assim, a minha sexualidade pertence a mim. Vocês não têm o que falar sobre ela. E foi, assim, uma pedra que eu coloquei nesse assunto, sabe? Tipo, depois, obviamente, sempre conheceram meus namorados e tal, mas foi um ponto, assim, que eu acho que eles, sabe... Acho que tem uma coisa assim de quando você tem um filho, que você, quando o seu filho te enfrenta, mas te enfrenta de uma maneira legal, de uma maneira que ele está colocando o seu espaço, pedindo respeito, que é claro que tem famílias que são super violentas, eu não indico todo mundo fazer isso, porque, enfim, né, infelizmente a homofobia no Brasil é uma coisa horrorosa. Mas eu acho que quando você tem um espaço de diálogo com seus pais, você colocar um limite e falar, olha, vocês podem exigir que eu seja um bom filho, mas não vão se meter na minha vida pessoal, porque isso cabe a cada um. Vocês, né, têm a vida de vocês. Então, esse momento para mim foi um momento que foi muito difícil, mas que foi muito um trampolim. Foi a partir dali eu falei, cara, já contei para eles, já coloquei ali as minhas condições e dali em diante a nossa relação melhorou muito. Acho que você traz uma fala importante, que é eu defini onde estava o limite. E eu sustentei esse limite para os meus pais, né? E eu acho que esse é uma boa dica para quem está com GPS, de que só a gente mesmo é responsável por estabelecer aonde os limites estão, né? Eu vou discordar da sua fala, que você falou, né? Os pais podem exigir que a gente seja um bom filho. Eu acho que ninguém pode exigir nada. Eu acho que você não é um bom filho, no pior das hipóteses, seus pais falharam, porque eles que tinham que ter criado você bem. Né? Então, você chegou com 30 anos, eles querem exigir alguma coisa, tipo, gato, você devia ter exigido quando eu tinha 6 anos de idade, agora já foi. Então, eu tô brincando disso, mas a gente estabelece qual é esse limite. Eu que vou definir até onde a minha mãe e meu pai podem chegar, e não só a mãe, o pai, meu patrão, meu amigo, mas é importante trazer a responsabilidade pra gente. Ninguém faz nada comigo, né? Eu autorizo ou não que aquela pessoa ganhe poder sobre mim. Acho que é bem emblemático isso. Você não foi pedir autorização para os seus pais para você ser gay. Você foi avisar para eles que você era gay e que ali era uma área restrita onde eles não podiam entrar. E tá tudo bem, porque você é um homem, né? Um homem pode ter os seus lugares de privacidade. Muito legal. Agora, Kai, você falou uma coisa que eu acho que sempre discuto isso com os meus amigos, com essa coisa do bom filho. Uma vez eu ouvi uma psicóloga falando, ela falou assim, quando o filho gay é problemático, se droga, enfim, é todo errado, eu não tenho problema nenhum com essa pessoa. Quando ele é o melhor filho, aí eu tenho que prestar atenção. Porque aí a vergonha é uma coisa que joga muito. Eu vejo isso muito, eu vi isso muito em mim, vejo isso muito nos meus amigos, que a gente sente uma vergonha, a gente se sente menos, se sente devendo, e aí a gente, vou ser o melhor filho, vou estudar muito, vou trabalhar, sabe? Vou compensar. E aí você se torna aquele filho perfeito para os seus pais, para poder não sofrer nenhuma retaliação, porque você já sente essa vergonha. Então acho que é muito legal da gente falar sobre esse negócio do filho. A vergonha, ela pode te impulsionar a ser o bom filho, né? Você sabe, André, sou um psicólogo bastante experiente e tal, e hoje tenho uma clínica que não é barata, não é qualquer pessoa que consegue vir fazer terapia comigo e tal. Então, eu acabo tendo muitos pacientes gays, mas, de modo geral, muitos pacientes gays bem-sucedidos do ponto de vista financeiro. E acho que é importante deixar isso bem frisado. E o que eu passei a ver? Esses homens, eles estavam ganhando muito dinheiro. Eles, de modo geral, têm casa, carro, eles têm um trabalho que dá orgulho, eles têm uma profissão renomada, e eles chegam no consultório em frangalhos, eles estão muito tristes. Por quê? Porque eles cumpriram todo o protocolo que prometia para eles amor, aceitação, pertencimento. E quando você, por exemplo, quando você é um fudido de dinheiro, você pensa, não, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou me sentir bem. Aí você começa a ter dinheiro e você fala, não. O dia que eu tiver uma casa, o dia que eu tiver um carro, o dia que eu viajar para fora do Brasil, depois que tem carro, casa, viajou para fora do Brasil, você é bonito, seu corpo está malhado, você fez tudo o que era desenhado externamente. E você continua infeliz, aí é o rebote da vergonha. Né? Porque ela te pediu tudo e você ficou sem nada, porque você deu tudo.
E esse é o processo, eu sempre falo, eu fiz até um reels esses dias falando, cara, você acha que o gay padrão, porque o povo fala, né, o gay padrão, você acha que eles estão mais felizes? Esses caras estão com a barriga trincada, dançando na balada, buscando os olhares, eles estão bem tão infelizes. E eu não estou dizendo que ser pobre é melhor do que ser rico no sentido de qualidade de vida, nada disso, porque a gente vive num país desigual, se você não tem dinheiro para comer, é muito difícil todas as outras coisas. Porém, a gente tem que lembrar que sempre que a aprovação é vinda a partir de uma construção externa, ela cai num buraco vazio. E aí você pode fazer tudo certo e a sua mãe vai amar o filho que você não é. Porque no final do dia, você continua um homem gay. E não há emprego, não há corpo, não há dinheiro, não há status que mude a base de quem você é, um homem gay. Então, se a gente não entrar em paz, com inclusive a possibilidade de poder transgredir, de poder chutar o emprego, de poder não ter o corpo perfeito, ou não ter o trabalho que a gente se formou para fazer, a gente se forma em medicina ou não e vai ser o vender filho corpo que... na praia. Sabe, filho que mais dá atenção aos pais, que isso é uma coisa que eu vejo muito, porque aí os meninos héteros ou a menina hétero vai casando, vai tendo uma família, e o filho gay vira o filho que fica com os pais, né? Que é o bom filho de novo. Quer dizer, você também tem direito de ter a sua vida, mesmo que você não tenha um casamento, né? E acho que é uma coisa de poder dizer, na minha família, agora não mais, porque eu tenho muita papa na língua, né? Então, mas na minha família tinha uma coisa assim, eu vou estar na igreja, o fulano vai estar com a esposa, e você? Eu vou estar transando com o cara. Porque pra eu estar transando com o cara é tão importante pra mim do que pra mim estar na igreja. Então, assim, e aí tem uma coisa que eu sempre brinco, né? Quem fala o que quer também ouve o que não quer. Mas eu acho que é um pouco isso. A gente precisa poder não ir no aniversário da família, porque você tá indo com o seu contatinho onde você quiser ir. Sim. Né? Porque a vergonha também fala isso, como se a gente não tivesse autorizado os deleites da vida, porque a gente tem que compensar. E a gente não precisa compensar nada. Só precisa compensar quem ainda está emaranhado nessa expressão de si mesmo como erro. Então, se eu estou errado, eu tenho que compensar. Inclusive, uma dica para quem está em casa. Se você está sentindo que você tem que compensar, é porque tem algo em você que ainda não está bem resolvido para você e que está projetado para fora na esperança que alguém resolva. Ninguém vai resolver seus BO, gato. Você tem que cuidar de você. É muito real isso. É muito real. E é uma bola de neve, né? Porque a gente sempre vai... É a mesma coisa que você falou. Vai conseguindo isso, vai conseguindo corpo, vai conseguindo... E assim, aí parece que quanto mais você se esfola para conseguir tudo isso que você acha que vai te validar socialmente, finalmente, mais você vai ficando vazio, né? Acho que tem essa coisa da autocompaixão, que eu acho que é muito legal. Assim, eu vejo hoje em dia essa coisa da sociedade do desempenho, sociedade do cansaço. Eu acho que isso está influenciando muito a gente ser a nossa melhor versão de si mesmo, né? Esse eu ideal que a gente pode montar nas redes sociais, aí você, né, edita, nananã. Só que isso, sendo gay, eu acho que isso é mais perigoso ainda. Porque é isso, se você tem vergonha de quem você é, e agora você pode editar a versão que você mostra para o mundo, né? Com viagens, com músculo, com não sei o quê, com nananã, com harmonização facial e tal, você vai achando que uma vez que você chegar lá, né? Tá cortando para você? Não. Uma vez que você chegar lá, tá. Uma vez que você chegar lá, você vai ser feliz. E assim, você só vai ser feliz o dia que você puder se abraçar e falar, brother, tá tudo bem, né? Foda-se isso tudo. Você merece ser feliz, independente de qualquer coisa. Nada disso é necessário para você ser feliz. É só você, né, se abraçar. E, André, outra coisa que a gente precisa dizer é, assim, a ilusão, que mundo ilusionário é esse, fantasioso, psicótico, é esse onde você vai ser feliz. Assim, não tem isso, gato. Assim, né? Esses dias me falaram assim, Caio, algum dia você acorda achando a sua vida uma merda? Um monte de dias. Todos. Não todos, mas porque tem dia que... Hoje mesmo eu acordei, eu tava, tipo, inspirado, assim, tava, tipo, namorando comigo mesmo. Tem dia que eu acordo apaixonado por mim. Tem dia que eu quero pedir divórcio de mim, não do outro, né? Porque a gente também tem que lembrar que
a necessidade de ser feliz o tempo todo, de estar bem o tempo todo, de estar disposto o tempo todo, né? Eu quero transar toda hora, eu quero malhar toda hora, eu quero sorrir toda hora, eu quero... É um saco. Né? Às vezes eu quero ficar aqui na minha casa sofrendo porque eu estou sozinho. Às vezes eu quero ligar para amigo e falar, vem aqui fazer cafuné em mim porque tá foda. E isso também faz parte de poder ter orgulho de quem você é, porque eu não sou só felicidade, potência, eu sou também frieza, eu sou também ansiedade, eu sou também medo, eu sou também rejeições, marcas, e todas essas coisas, elas precisam estar contidas na minha experiência de orgulho. Né? Ou eu me abraço como um inteiro, ou eu não me abraço, porque não dá para abraçar meio, não dá para aceitar meio. Então, acho que é importante dizer isso. Tá tudo bem não ficar feliz, tá tudo bem ficar deprimido às vezes, tá tudo bem não querer ir pra balada, tá tudo bem. Tá tudo bem. Esses dias, vocês não sabem, né? Mas comecei a conversar com o André e falei pra ele, André, me chama pra ir pra balada com você, porque eu tô sem companhia pra ir pra balada. E é isso, tá? Fiquei namorando muito tempo, depois pandemia e tal. Meus amigos que estão gays, todos namoram. Cara, tá tudo bem pedir ajuda. Falar, você vai pra balada? Vamos comigo, porque eu tô sozinho. E isso não é motivo de vergonha, muito pelo contrário, pedir ajuda é motivo de orgulho, né? Sim, isso que você tá falando, né? Tem aquela capa da Time, né? Que foi ótimo com a Naomi Osaka, né? Que é It's okay not to be okay. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia, né? Quando você fala nesse orgulho, é engraçado, porque o orgulho, eu acho que a gente tem uma concepção, a sociedade tem uma concepção do orgulho meio negativa. Ai, que pessoa orgulhosa, ai, sabe? Meio metido, meio não sei o quê. E para mim, orgulho ele não tem nada a ver com você se achar superior aos outros, não tem nada com você se achar a pessoa mais linda do mundo. Não é isso também, porque eu vejo muito esse engano, né, do auto-amor, de que uma vez que eu me amar, só vai ser alegria. E, gente, qualquer relação de amor tem seus altos e baixos, né? Tem dia que é isso. Não é porque você acordou um dia se sentindo um lixo, achando que você é a pior pessoa do mundo, que você deixou de se amar. Faz parte do auto-amor. Né? Agora, outra coisa é você negar isso e entrar no estado de negação e falar, não estou me sentindo mal, ou também uma coisa que eu vejo muito comum, que é começar a se culpar por se sentir mal, por estar mal, e aí você fica mal porque você está mal. Então, quando eu penso em orgulho, uma das coisas que eu sempre pensei é assim, cara, eu tenho orgulho da minha trajetória, porque só existe uma digital igual a minha no mundo, né? Assim, o universo fez você com uma digital, fez você com a tia Cristina, fez você nascido numa cidade jeca, fez você não sei o quê. E aí, isso tudo te fez uma pessoa única. E aí, eu tenho muito orgulho da pessoa única que eu sou. Não quer dizer que eu acho que eu sou melhor do que os outros, mas eu consigo olhar para a minha trajetória e falar, cara, que doideira, como é que eu vivi isso, sabe? Nossa, olha isso tudo que eu passei. Nossa, olha esse perrengue que eu passei. Nossa, olha como isso depois me transformou, como isso deixou mais forte, ou não. Mas orgulho não é prepotência, é potência. E tem uma coisa importante aqui, né? A potência tem a ver com uma experimentação feita, vivida. Eu sei o que eu sou capaz, o que eu não sou, e eu sei onde está a minha potência, eu tenho orgulho dela. Né? Tem uma coisa que você falou agora há pouco, que também é importante, que eu queria marcar, que falou assim, puxa, aí a pessoa começa a se sentir mal por estar mal. Tem uma coisa que acontece, às vezes, no meio gay, principalmente com os homens gays, que é assim, se eu tô mal, se eu tô deprimido, se eu tenho uma voz aqui no fundo dizendo, tá vendo? Tipo minha mãe, tá vendo? Você saiu da igreja e agora por isso você tá assim. Tá vendo? Você escolheu ser gay e por isso você tá assim. Tá vendo? Se você não fosse gay, você teria uma namorada e não estaria sozinho. Tá vendo? E a gente precisa calar essas vozes. Porque não tá é vendo? verdade. Se você não fosse tão piranha, você estaria com um namorado. Talvez essa parte fosse verdade. Gente, eu já pensei muito isso. E aí, por exemplo, até isso é uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, sabia? Porque para mim, essa para mim é a última fronteira da minha vergonha que eu tô trabalhando ela agora, que é trabalhar o piranhismo, gente. Tem gente que gosta de ser piranha. Eu gosto de piranhar. Eu gosto. Eu acho maravilhoso. E a gente sente essa vergonha social. Não pode. Você tem que ser um gay de família, igual o Eduardo Leite, né?
Não, eu não tenho, não quero ter um labrador e uma casa e 2 filhos de barriga de aluguel. Eu quero enlouquecer o resto da minha vida. E tá tudo bem, né? Ai, tá vendo? Por isso, gente, desculpa, tá vendo? Não, eu não quero labrador. Tira esse labrador pra lá, não quero essa família feliz. Eu quero ser essa pessoa louca baladeira. E esse é um orgulho que eu tenho trabalhado em mim ultimamente, assim, que é o orgulho de você não estar na norma afetiva do mundo, né? Porque a norma afetiva é a Nenhuma monogamia. norma é heteronormativa, né? Porque É, a gente aprendeu que o jeito certo de casamento era monogâmico, com a casinha, o cachorro e tudo mais. Acho que você está falando um pouco disso, vou aproveitar uma pergunta. Teve algum momento que você sentiu a vergonha retornando? Você estava lá empoderado de você, cheio de orgulho e tal, e aí algo se deu que você questionou novamente o teu valor ou as tuas escolhas e pensou, puxa, teve algum momento que a vergonha pediu carona de novo aí? então, eu, na verdade, isso foi uma coisa que eu até entendi esse ano, que é uma outra história que não tem a ver com a sexualidade, mas eu sempre senti uma vergonha de ser jeca, porque eu cresci numa fazenda, numa cidadezinha de 50 mil habitantes, em Minas, até os 18 anos, né? Então, eu sempre senti essa coisa meio de colonizado, que o legal mesmo era a cidade grande, que ali estavam as pessoas interessantes. Então, eu tinha essa coisinha assim, e volta e meia isso retornava, quando eu estava num ambiente em que as pessoas eram todas muito cool e muito legais, e muito modernas e tal. E aí eu ficava meio tipo, nossa, meu Deus, se elas descobrirem quem eu sou, sabe? Tinha um pouco isso. E hoje em dia é engraçado que isso veio até em assumir, em voltar talvez com sotaque. Então, até, por exemplo, quando eu morava no Rio, eu tinha uma coisa que eu fui meio que, uma coisa meio ameba ali, que eu fui pegando aquele sotaque carioca por 15 anos e tal, mas aí hoje em dia eu chego lá e falo porta mesmo, eu falo, sabe? Aí eu falo bem mineiro mesmo, porque eu acho que aí você vai tendo um orgulho caipira também, que é uma outra coisa, que é uma outra nuance assim da vergonha para mim, que é você se sentir menor pela sua classe social, ou pelo lugar que você estudou, ou pelo lugar onde você cresceu, ou pela sua religião, ou pela sua cor, ou, né? Claro que o racismo tem N outras coisas que são mais pesadas, mas eu acho que essa vergonha da trajetória, ela se dá pela sexualidade, mas ela dá em outros aspectos. Para mim, o que voltou depois de um tempo foi essa vergonha da trajetória. E foi muito importante eu conseguir enxergar isso para poder falar, cara, tá tudo bem ser mineiro, é o máximo crescer numa fazenda. Ninguém tem essa trajetória, né? E isso me Acho que faz tem uma diferente. coisa, né, que também acho que é legal trazer, que é você não leva só, quando a gente é gay, a gente não leva só a sexualidade para o armário, né? Vão muitas outras coisas. E às vezes, 20 anos depois, a gente tá com a nossa sexualidade, eu ia falar super bem resolvida, mas resolvida, ou super bem resolvida, mas tem um monte de coisa que a gente deixou no armário e que a gente nunca voltou para buscar porque não tinha nada a ver com a nossa sexualidade. A gente acreditou que estava bem resolvido. Vou dar um exemplo bobo, assim, eu sou Foucaultiano e gosto de corpo, pensar a potência do corpo, li bastante de Spinoza também, e eu com 29 anos, 28, estava na Irlanda e dei conta que eu tinha tirado um monte de coisa do armário, já trabalhava com homens gays, mas que o meu corpo ainda não podia se mexer desse ou daquele jeito que não fosse másculo o suficiente, ou que não fosse... E é muito louco, porque depois que eu autorizei meu corpo a ser um corpo de homem gay, que é o que eu sou, né? E aí fui desconstruindo vergonha de dizer... se eu falasse assim, não, porque o cara vai me comer, nossa, vão achar que eu sou passivo. Nossa, mas eu tinha toda a coisa do performance do corpo e tal. Depois que eu liberei o corpo para ser corpo, para ser o meu corpo, eu passei a me descobrir de volta nos esportes. Hoje eu jogo squash, escalo, jogo vôlei, faço um monte de coisas que só puderam reaparecer para mim depois que eu tirei meu corpo do armário. Só que o que é mais interessante, nem eu mesmo sabia que esse corpo estava lá. Né? Eu vejo você envolvida com a coisa da agrofloresta e tal, eu fico pensando o quanto que a sua caipirice ou a sua verde interior precisa ser tirada do armário para que você possa ir lá no Instagram e falar, galera, agrofloresta, pelo amor de Deus, vamos fazer aqui uma produção consciente e tal. Então, eu acho que tem um pouco desse lugar, né? Acho que eu quero incentivar as pessoas a lembrar que a gente vai pro armário com um monte de coisas, mas a gente sai do armário só com a sexualidade. E é a nossa função, a gente precisa se responsabilizar
voltar lá no armário e começar a tirar esse monte de coisas que não tem nada a ver com onde a gente coloca o nosso pinto ou para quem a gente dá o nosso cu, né? Sim. Eu acho isso muito Ixi, legal que você falou, viu? Às vezes tem até, por exemplo, você falou do esporte, mas tem muita gente que deixa de dançar ou de cantar porque acha que isso vai ser mal visto. E às vezes é uma coisa legal da gente resgatar isso, né? me lembrei de uma coisa. Uma vez, eu adoro mexer em cabelo. Cabelo comprido, da minha irmã, né? E eu lembro de uma vez estar fazendo trança no cabelo da minha irmã e alguém ver e falar, tipo, eu quero fazer trança. E eu ficar, tipo, imagina se pensarem que eu sou cabeleireiro e aí logo viado. E, cara, eu sou psicólogo, mas poderia ser cabeleireiro, poderia ser qualquer outra coisa. Tem a ver com afeto. Eu tive que levar o meu afeto para o armário, porque eu não fico mexendo no cabelo de qualquer pessoa, eu mexo no cabelo de quem eu tenho afeto. Eu sou nojentinho, então eu não pego em qualquer cabelo, eu gosto de pegar no cabelo de quem eu amo, e aí eu mexo. Isso tem a ver com levar um afeto para o armário, porque podia parecer. Então, a gente precisa descobrir onde estão as nossas coisas, as nossas coisas, e não só a nossa sexualidade, que estão no armário, e tirá-las para fora. Ah, mas vamos lá, André. O que mudou na sua vida quando você decidiu que você ia ter orgulho de quem você realmente é? Você percebe alguma coisa, alguma mudança concreta, assim? Peraí, vou pegar a lista aqui. Cara, tudo, né? Eu mudei de profissão, eu mudei de amizades, eu mudei de. Eu fiquei muito mais criativo. Essa é uma coisa que eu vejo, assim, sabe? A gente fica muito menos com menos medo de se expressar. Parece que não, mas eu sempre fui um cara muito mais travado para comunicar. Então, assim, eu até os 18, 19, 20, eu era uma pessoa que eu era muito mais tímido, eu não tinha, sabe, tanto trejeito, eu não conseguia me expressar bem. Então, assim, era tudo menos. E aí, quando eu falei, cara, eu vou ter orgulho de quem eu sou, e isso foi engraçado. Eu devo muito isso a um amigo meu, Diego Rodrigues, que ele enfim, sempre esteve do meu lado, sempre me puxando, sabe? E, assim, sempre ele foi muito autêntico. E eu olhava para ele e falava, cara, como ele é autêntico, sabe? Eu via como é difícil, mas como é gostoso ao mesmo tempo. E aí isso foi me incentivando, assim, a buscar cada vez mais meio que cagar para os outros, assim. Tipo, no fundo é isso, assim, tipo, vou fazer o que eu quero, vou fazer o que me dá prazer, vou fazer o que eu gosto, o que eu sei fazer. E assim, se gostarem, ok, se não gostarem, ai, que pena, né? Mas assim, vai ter alguém que vai gostar, gente. Não, não tem como agradar gregos e troianos. Eu acho que isso tira um peso, assim, e te deixa mais leve para voar, né? Eu falei em alguma live, em algum momento aí para trás, mas não foi no GPS, eu acho. E que é o seguinte: para se nutrir, para viver, você tem que estar disposto a fazer merda. Porque se você comer e você não cagar depois, você morre, você explode de bosta. Então, assim, cara, se você não tiver disposto a passar pela vida fazendo merda, e não é fazer uma merda a cada 10 anos, né? Que tem gente que parece que não, uma vez. Cara, a gente, uma pessoa que não caga todo dia, ela tá enfesada, ela tá com problema, tem remédio para isso. Então, assim, a gente precisa ser capaz de se nutrir e quando a gente se nutre, é esperado que a gente faça merda. Então, é importante também se experimentar na merda, poder cagar. Você não precisa fazer merda pra todo mundo ver, por isso que a gente usa o banheiro, mas se permite, se autoriza a fazer merda, se autoriza a errar. E nesse processo, você vai aprendendo a se nutrir de forma muito mais consistente. Porque quando você tá cheio de comida e você não cagou ainda, você não consegue comer de novo. Você não consegue, você precisa. Eu sei que é meio nojenta a metáfora, mas pra mim é tão óbvio assim que se você comer, você precisa cagar. Então, se você quer se continuar se nutrindo, você precisa se autorizar a fazer merda. Ô, Né? Caio, eu não sei se o pessoal parou de comentar ou se desativou os comentários aqui, que eu não tô vendo mais ninguém comentando. Tem quem caga várias vezes. E quem caga várias vezes ao dia? Pra Ótima mim, metáfora. pra mim não tá mais aparecendo, gente. É que saco. Mas Aí, ó. Tá. Uma das perguntas que eu mais gosto. Tem alguma coisa que você antes sentia vergonha e que hoje se transformou em orgulho? eu acho que a Jequice, né? Essa coisa que eu já tinha falado, mas que é muito legal, assim, ver. Uma coisa que eu sempre achei que fosse, por exemplo, você ser do interior, se fosse uma pessoa menos articulada, que nunca vai estar muito pertencendo aos ciclos.
E hoje em dia eu consigo ver os valores. Então, assim, como as relações são mais fortes, a confiança que existe no interior, o fato de ser uma cidade pequena, como existe uma preocupação entre as pessoas. É claro, existe fofoca, existe mil coisas que são horrorosas dentro de uma cidade pequena, mas eu vejo que tem um silêncio, uma calma, que são coisas que eu gosto. Por exemplo, cidade grande, São Paulo, né? Eu tô meio brigado com São Paulo agora, porque é muito agito, é muita confusão, é muita loucura. E assim, foi ótimo durante uma fase da vida, mas talvez agora que eu esteja me conectando mais com a minha jequice, com mais esse lado que é mais calmo, mais silencioso, isso não faça tanto sentido. Mas é uma coisa que assim, eu realmente eu converti isso de uma coisa que eu nem falava direito, que eu tinha vergonha, para uma coisa que eu tô afirmando o tempo todo agora. Porque eu acho legal ser do interior, eu acho legal E ser você traz uma coisa na tua fala, que assim, esse lugar de vergonha, quando ele vai se convertendo para um lugar de orgulho, ele traz com ele experimentações de potência que não poderiam ser vividas antes desse processo. Quer dizer, só a partir de você gostar do seu lado jeca, que você pode então se conectar com o mato, se conectar com o silêncio, se conectar com o fazer do campo. E essa experiência de integralidade que você vai vivendo, ela só é possível, ela só foi possível, pelo menos só está sendo possível a partir dessa retomada desse lugar de orgulho. Né? Porque Sim. Se você tentasse viver essas coisas escondendo, possivelmente essa sensação de solitude ia se imperar como solidão, como vergonha, como medo. Então é muito legal pensar que na medida que a gente vai se orgulhando dessas coisas antes feias, elas, além de serem elas próprias, a coisa em si, recuperado, o fenômeno em si recuperado, ele traz um monte de outras coisas, um monte de outros ganhos que a gente só pode experimentar à medida que a gente está se orgulhar dessas coisas. Né? Sim, e uma coisa que para mim tem sido uma experiência nesse ano, que é assim, de alguma forma dentro de mim existia essa ideia de que eu não poderia ser fazendeiro ou um homem do campo e gay. Parecem duas coisas que não se misturam. E eu até brincando ultimamente, você falou, gente, vocês acham que eu sou agrobicha ou bichagro? Sei lá, eu falo... E assim, por que a gente não pode ter gays no campo? Sabe? Por que a gente não pode ter um Brokeback Mountain, é louco? Mas por que a gente não pode achar que só porque a gente é gay, a gente não pode dirigir um trator? Sabe? Porque a gente precisa reaver... E eu vou fazer. Ainda vamos marcar uma live, chamar uns 3 ou 4 caras pra gente falar disso. A gente precisa reaver o lugar de masculinidade gay. Porque esse lugar de não poder ser um homem do campo gay, porque o homem do campo é igual a masculino. E, gente, tem que lembrar que um homem gay, ele continua sendo um homem. Ele pode ter um homem gay feminino, ou ele pode ter um homem gay masculino. No sentido de que a masculinidade não é um totem pertencente ao homem hétero. Né? Alguém que dá o cu não perde junto com o cabaço do cu a masculinidade. Você pode dar o cu todo dia e continuar super masculino. Não estou dizendo nem que você deva, não estou fazendo uma exaltação ao masculino aqui, mas a gente precisa recuperar a experiência de que o homem masculino, ele pode ser um homem masculino gay, um homem masculino hétero. Até porque existem homens femininos que são hétero. Tem um monte. Né? Eles são sensíveis, então... Eu acho que tem um medo, por exemplo, quando você está num campo, você vai se relacionar com muitas pessoas que são muito machistas, né? Então, acho que tem esse medo, é quase assim, é um outro armário que tem que sair depois, que assim, cara, e assim, no fundo, a gente volta para o mesmo ponto, que assim, você acha que você vai ser rejeitado e as pessoas, tipo, cagam. No fundo, assim, elas são machistas e tal, algumas podem não te respeitar e tal, e tudo bem, igual na vida, mas a grande maioria não tem problema nenhum com isso. E isso é mais uma reafirmação que tá tudo bem, sabe? Que não tem problema nenhum em ser gay, mesmo que você resolva ser metalúrgico, mecânico, lixeiro, sabe, pedreiro. Nada disso te impede de ser gay, né? Bom, duas coisas. A gente tem mais uma última pergunta, mas antes eu queria te dizer que se você é meu seguidor aí, vai lá, Caio, você é bem masculina. Obrigada! Se você não segue o André, corre lá para seguir. O André faz um monte de discussões legais, políticas, sociais. Se você está seguindo o André e você é um homem gay,
Vem conhecer meu perfil, falo Ou de muitas coisas não, não precisa ser profundas só homem gay, não, gente. O Caio é maravilhoso para todo mundo. dos gays, né? E aí, para a gente poder responder a última pergunta, talvez a mais importante, André, o que você tem para dizer para alguém que ainda está num lugar de vergonha e que quer caminhar para um lugar de orgulho, né? Se você pudesse dar um conselho, e que conselho é esse? E se você pudesse dar uma fala para essa pessoa, né? Qual é a fala de encorajamento a partir dessa revisitação da tua própria história, do teu caminho de orgulho, olhando agora que você respondeu a todas as perguntas e refletiu sobre a tua história, que conselho que você dá para alguém que ainda está no lugar de vergonha, está tentando ir para um lugar de orgulho? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente começar a reparar, a gente se observar. Então, a gente pensar quais são as situações, quais são né, as pessoas, quais são os lugares que te ativam a vergonha. Então, claro, talvez você tenha momentos com seus amigos e que, como eu disse, por exemplo, o negócio do trabalho. Por que que aí, a partir de, cara, eu sinto vergonha no trabalho por ser gay, vamos dizer. Aí você começa a se investigar. E eu acho que isso é um processo muito legal. Você fala assim, mas qual é meu medo? Você, sabe aquela coisa do mas por quê? Da criança, mas por quê? Então você fazer assim, tá, eu vou contar e as pessoas não vão mais me respeitar. Mas por quê? Não, porque eu sou gay e elas acham que isso é menor. Mas será que elas acham? Sabe, de você ir. Eu falo muito de militar com o próprio cérebro. Eu acho que a gente tem que ficar um pouco militando com o nosso cérebro, conversando mesmo, porque assim, quando você para pensar e refletir, se analisar, se pesquisar, no fundo, volta e meia você descobre que naquilo tudo é um pensamento muito primário que não faz sentido quando você olha Tem um racionalmente. outro, né? Na verdade, quando você imagina que o outro vai pensar, o outro vai dizer, você está destruindo o outro. Não existe outro, só tem você projetando todos os seus medos. Então, acho que é um ótimo conselho passar as nossas piras pelo teste de realidade, né? Sim, total. E aí você vai. E assim, é claro. E outra coisa também que eu acho que é muito importante, que é assim, ó. é, Vá com calma, sabe? É igual sexo anal. Vai com calma, gente, pelo amor de Deus, com carinho, com alto amor, assim, tipo, você não vai mudar de um dia para o outro, você não vai deixar de sentir vergonha. Talvez você vá sentir essa vergonha pro resto da vida. Você vai conviver com ela e você vai conviver com ela de uma forma mais saudável. E saber que assim, volta e meia ela vai chegar e aí você vai falar, ih, olha lá, vergonha vindo de novo, gente. Que coisa, né, engraçada. Nossa, você é sempre por aqui, né? Ai, querida, não, então, mas infelizmente não tá, mas você não tá mais em alta. Aí você começa a conversar, sabe? Porque assim, não vai acabar. É igual a gente falou do alto amor, né? Não é porque você vai se amar que você vai deixar de se sentir mal. Não é porque você vai se orgulhar que você vai deixar de sentir vergonha. De jeito nenhum. Você vai sentir vergonha, né? Tem uma dica, uma fala que eu falo às vezes nos meus grupos e nos encontros e para meus pacientes, que é: seja generoso com você, como você seria comigo. Você Uhum, falaria assim total. comigo? Você, né? Você usaria essas palavras para se dirigir a mim? Se Não, você não falaria comigo, não fale com você, né? nós somos os nossos piores carrascos, né? Muito É. pior do que os outros. Bom, eu não sei se o Instagram está com limite de tempo, mas como a gente tem 1 minuto para acabar 1 hora, porque o Instagram vive mudando, às vezes come, às vezes para, às vezes. Queria agradecer, André, pelo papo, pela disponibilidade. Eu sei que você está viajando, por parar aí na sua experiência para estar aqui com a gente. Espero ter conseguido inspirar as pessoas que estavam em casa a serem mais generosas consigo mesmas, a olhar para aquilo que a gente é tão comum, né, os nossos medos, as nossas vergonhas, e que a gente não precisa estar nesse lugar, mas também está tudo bem estar nesse lugar até que a gente consiga sair. Queria te agradecer quem assistiu. Eu vou deixar a live salva no meu Instagram. Imagino que o André vai depois dar aquela compartilhada nas histórias dele, para quem não conseguiu ver. E queria te deixar as últimas palavras. Se você quiser falar alguma coisa, agora é o momento. Oh, meu Deus. Não, gente, muito obrigado. Todo mundo estava aqui. Eu, infelizmente, não consegui ver os comentários. Não sei por que deu um erro aqui no Instagram. Caio, amei o convite, amei o papo com você. Te admiro muito. Acho que você faz um papel muito relevante de
poder simplificar essas discussões, né? Tirar desse âmbito que é muito lá da escola, não sei o que, trazer mais para a vida real mesmo. E acho que é isso, gente. Ih, meu Deus, tá caindo aqui meu negócio, tá acabando a bateria. Mas amei bater esse papo. Obrigado por todo mundo que estava aqui. E quem quiser continuar o papo no inbox, eu adoro. Eu fico batendo papo horas com as pessoas. Eu sou pessoa louca do inbox. Gente, um beijo para vocês e até semana que vem com o próximo GPS. André, beijo para você. E seu filho da puta, tô esperando sua resposta, hein? Eu quero te ver no final de semana. Vamos arrumar essa balada aí. Só sossego 7 horas da manhã. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.